Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí no nosso projetinho, que é fazer preces regularmente, né? E como vocês sabem, nós fizemos uma mudança recente, que agora eu faço a meditação antes, né? A respiração, o exercício de respiração eu faço antes. E aí quando eu já entro aqui no ar, eu já entro com tudo mais ou menos ajeitado, né? Para a gente fazer a prece. Como vocês sabem, eu geralmente costumo fazer 8 minutos de respiração, momento em que eu me concentro nos meus chakras, que eu exteriorizo energias, né? Ou seja, eu fico imaginando uma fumaça branca saindo na minha expiração, né? Então eu fico assim mais lentamente, mais compungido, assim, eu fico concentrado nos meus problemas do meu dia a dia, né? Porque a espiritualidade de um jeito ou de outro já vai trabalhando isso, né? Enfim, isso é muito importante pra gente também centrar um pouco, né? Pra gente não ficar vivendo ao léu, pra gente não ficar vivendo a deriva, né? A gente vai se concentrando nos problemas, a espiritualidade vai intuindo a gente, né? E, enfim, eu acho muito interessante. E aí, então, a gente dá sequência nisso, né? Fazendo o Evangelho no Lar. Nosso objetivo aqui com esse Evangelho é fazer um Evangelho no Lar espiritualista, né? Então, assim, a gente questiona tudo. É importante que a gente faça um Evangelho sim, mas questionando tudo. E o que a gente faz de questionamento é em cima desses livros que a gente usa como livro base. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa versão aqui. A gente tem lido na sequência esse livro aqui do Cirurgia Moral, né, do João Nunes Maia, pelo Espírito do Lancelin. Esse aqui a gente está lendo na sequência, né? Então quase no fim dele já. E a gente também usa esse livro aqui de frases, tem uns pensamentos muito legais, né? Do Sri Prem Baba. Então, Flor do Dia, né? Mensagens de amor e autoconhecimento. E a gente faz isso com o intuito de, obviamente, tentar chegar num consenso a respeito do que a gente lê, enfim, ver o que a gente consegue perceber também, né? Dessas leituras, e enfim, afinal de contas, o importante é ter uma fé raciocinada, né? Bom, gente, então vamos lá, então a gente pode começar então já diretamente, né? A gente espalma as nossas mãos, pensa numa imagem agradável de felicidade e evoca os nossos bons amigos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para realizar preces em favor de consciências encarnadas ou desencarnadas que nos ajudem, a encontrar o melhor ponto de equilíbrio entre os nossos pensamentos, entre as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades. Que os bons espíritos possam estar ao nosso lado, sempre orientando os nossos pensamentos. E que, se porventura tivermos que nos encontrarmos com consciências sofredoras, nós possamos colaborar com elas de alguma maneira, seja com uma palavra, com uma vibração, com uma energia, enfim, com um sorriso. Que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Leitura da noite. Cabelo na boca, sei lá, não.
Pagar o mal com o bem. Nós estamos na página 136. Aprendeste o que foi dito. Amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem os mesmos? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo de 5 a 20 e de 43 a 47. 43 a 47, tá certo. Aí vem a explicação. Se amardes apenas o que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensas tereis, uma vez que só as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles a quem esperais recebeis a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se apresentam mutuamente para receberem a mesma vantagem? Quanto a vós, amai aos vossos inimigos, fazei bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será bem maior do que a dos filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos com vosso Pai o é. Está no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, desculpa, versículo 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar utilizada neste ensinamento pode não estar corretamente entendida. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal, mas podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão, daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximarmos de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. E é interessante, porque, por exemplo, aqui,
É aquele negócio que eu sempre trago, né? De que é um raciocínio que eu acho que é uma coisa importante de se pensar. A gente sempre tem que pensar na questão dos fluidos, das energias, das vibrações, né? Se a gente pensa por esse lado, fica completamente fácil entender isso aí. Por exemplo, os espíritos, né? As consciências que a gente vê nos romances espíritas, né? Você não vê que eles estão constantemente fazendo trabalhos às vezes muito desagradáveis, onde eles, por exemplo, têm que ir em zonas umbralinas, né, em zonas de maior densidade energética para fazer resgates, ou enfim, ou curas, ou enfim, qualquer coisa que eles tenham que fazer nessas regiões, né? Mesma coisa, nós às vezes temos que encontrar pessoas, vamos chamar assim, pessoas inimigas, pessoas que nos causam algum desagrado, alguma repulsa, alguma negatividade, né? Enfim, pessoas que às vezes pelos desequilíbrios que carregam acabam nos ofendendo no sentido literal da palavra, né? Ou seja, elas acabam chegando perto da gente e a gente fala assim, putz, essa pessoa é muito pedante, ou essa pessoa é muito chata, ou essa pessoa é muito, sei lá, invejosa, ou essa pessoa é muito irritada, ou essa pessoa entende. Então, obviamente, né, num sentido muito mais tênue, a gente também deve enfrentar essas vibrações, né? Então, assim, da mesma maneira que o espírito sai de uma zona de vibração positiva, vamos chamar assim, né? E aí ele tem que fazer algum trabalho numa zona mais densa, do mesmo jeito é a gente que tem que encontrar gente desagradável. E diga-se de passagem, né? O nosso mundo já tem uma densidade grande, então não precisa muita coisa para esculhambar, né? Um pouco mais de vibração negativa já é o suficiente para vamos dizer assim, desequilibrar ainda mais o nosso humor, a nossa consciência, né? A nossa paciência. E tá tudo certo, mas a gente precisa, como eu já disse, começar a observar pelo ponto de vista da vibração, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, amar o nosso inimigo, não é necessariamente amar, mas a gente sabe que, olha, essa pessoa tem um problema, essa pessoa é assim que ela é, e paciência, né? Porque eu acho que tudo parte do pressuposto de que, assim, quando você reconhece no outro o defeito do outro, o Emmanuel já falava isso, quando você tem a capacidade de reconhecer no outro aquela má tendência, é porque a gente carrega essa má tendência dentro da gente. Então, dando um exemplo simples, né? Por que você sabe que a pessoa está raivosa? Porque você sabe o que é raiva. Você sabe o que é raiva. Você reconhece esse sentimento. Por exemplo, uma pessoa invejosa. Você sabe que a pessoa é invejosa, você reconhece esse sentimento. Você sabe o que é. Você carregou, você de algum jeito já experimentou ele. Então você sabe o que é isso, né? Então, se a gente olha, como eu digo, né, como eu disse, dessa questão de que a gente saber que o outro não está bem, tem uma questão empática, né? Porque a gente tem dia que a gente não está bem, às vezes tem vida que a gente não está bem. E é preciso que a gente diga isso, porque às vezes a gente tem uma tendência a ter uma depressão, às vezes a gente tem uma tendência a ser uma pessoa irritadiça, uma pessoa crítica demais, ácida demais, né? E às vezes isso é da nossa vida. E é uma coisa que a gente reconhece na gente e sabe que é muito forte e que a gente precisa trabalhar, né? E obviamente, né, se eu reconheço essas dificuldades no meu irmão, nas pessoas que estão à volta de mim, é natural que eu deva trabalhar dentro de mim esse sentimento de repulsa e obviamente tentar, não, beleza, né, o cara não está bem, a pessoa não está bem. E aí você não precisa vamos dizer assim, se abrir em flores, em amor e perfume, não precisa isso, mas você fala, não, beleza, a pessoa tem esse problema, essa pessoa é assim, o que eu posso fazer sem me afundar com ela abraçado?
né? O que eu posso fazer por ela? Eu posso respeitá-la na medida do possível, às vezes chamar atenção, mas sem raiva, sem nada, sem gerar vibração negativa. Tô aqui, né? Antes de tudo me respeitando, né? Estando com o meu amor próprio em dia. Então, assim, beleza, a pessoa tá aqui, eu tô aqui para ajudar, eu vou fazer o que eu posso, mas se eu ver que a coisa degringola, eu simplesmente tiro meu time de campo. Se tiver que pontuar questões que me desfavoreçam em relação a essa pessoa, por exemplo, se a pessoa começa a me diminuir ou alguma coisa, né? Então, na medida do possível, a gente tem que posicionar a situação, obviamente, se for possível naquele momento. Se não, a gente precisa fazer isso num outro momento, mas a gente precisa dizer, olha, isso não foi legal, não gostei disso, isso, tá? E você precisa saber disso, né? Porque às vezes quando a gente informa esse tipo de coisa, né, a pessoa às vezes no cantinho dela lá, quietinho, não sei o que, ela nem que ela mude, mas às vezes ela começa a refletir sobre isso, falando, puxa, realmente eu pisei na bola ali, não precisava ter sido desse jeito, né? E aí isso de certa maneira é um convite à mudança. Então, assim, né, quando a gente, como eu digo, quando a gente começa a pensar em termos de vibração, tudo fica fácil. E aí, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de uma pessoa que te desgasta, você tem que vir blindado com a tua vibração. Então, assim, você não pode ir aberto demais, entendeu? Você tem que ir preservando as suas energias, a sua paciência, a sua capacidade de mediação, vamos dizer, tem que estar tudo certinho ali, teu amor próprio tem que estar ok. E aí você vai para a situação no sentido de, ok, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, se eu não puder ajudar, eu tiro meu time de campo, né? E depois, se houver algum motivo de ofensa, alguma coisa, eu vou voltar e vou pontuar para essa pessoa essas coisas desagradáveis. Agora, quem que está interessado nisso hoje em dia, né? O que a gente quer primeiramente é brigar com o outro, quebrar o pau com o outro e tal. Uma vez meu irmão me falou uma frase que é tão... eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu acho que eu vou passar a vida inteira e não vou entender essa frase. Que é o seguinte, né? Todas as pessoas fazem coisas para não sofrer. Então você pergunta assim, por que o fulano faz assim ou faz desse jeito? É para não sofrer. Então às vezes a pessoa ela é uma pessoa azeda, amarga, irritada, porque ela está tentando não sofrer mais, né? Então ela carrega coisas ali com ela ali que quando você vai descobrir você fala, meu Deus do céu, né? Então todas essas atitudes são justificáveis. Não são aceitáveis às vezes, mas são justificáveis, né? Pelo menos pela pessoa que carrega esse sentimento, né? Tá certo? E aproveitando isso, esse papo desse texto, eu gostaria que aqui a gente sempre faz uma prece pública, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece por esse tipo de pessoa que nos cerca todos os dias, né? Que a gente encontra. Você aí na sua consciência, você sabe quem que é. Às vezes é uma pessoa da família, às vezes é uma pessoa do trabalho, às vezes é uma pessoa que você encontrou por acaso na rua, às vezes, enfim, você sabe exatamente. E aí a gente vai então fazer uma prece agora pública, pedindo aos bons espíritos que ajudem esses nossos irmãos e principalmente nós em relação a eles, ou seja, pedindo para nós também um pouco de paciência, um pouco de empatia, porque todos nós temos tetos de vidro, né? Ou seja, você não deve jogar pedra no teto do outro, porque amanhã depois alguém joga no seu e aí dá um BO, né, velho? Então vamos fazer isso? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Pedimos humildemente, bons amigos espirituais, que levem essas
vibrações de paz e de amor para todos aqueles com os quais nos debatemos durante um dia na vigília terrena. Que vós, os bons espíritos, possam usar dessas vibrações para sanear essas dificuldades, tanto nossas quanto dos nossos irmãos. Que nós possamos eventualmente levar uma palavra amiga, uma palavra de amor, um gesto, um toque. Que nós possamos, na medida do possível, orientar educadamente os nossos irmãos, assim como nós também poderemos ser orientados por eles. Pedimos humildemente aos bons amigos espirituais que energizem e abençoem essas relações e que nós tenhamos o privilégio e a possibilidade de tomar a iniciativa da cura dessas relações. Sendo assim, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, abençoem a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Chegando no final do livro, hein, gente? Olha, 34. Capítulo 34, página 114. Não te desfaças do teu companheiro. Quem mora, anda ou trabalha contigo é uma peça importante na tua vida. Não te deves esquecer da tua cooperação na manutenção do mútuo entendimento espiritual. Se desejas quebrar o vínculo com as pessoas simplesmente por meras distrações do respeito delas para contigo, estás deixando de aplicar a lei do perdão, de que tanto Jesus nos falava em relação àqueles que nos ofendem. Quantos irmãos se aproximam de nós bem intencionados e por vezes acabam nos criando problemas, mas no impulso do revide aniquilamos ou tentamos aniquilar a nossa amizade para com eles. A ponderação passa desapercebida e vamos cada vez mais ficando distantes dos companheiros. Quantas vezes durante o ano, durante uma semana ou um mês, não recebes ofensas do cônjuge, filho ou outros parentes, e ao passar algum tempo já te esqueceste de tudo pela intervenção dos laços sanguíneos? Por que não fazes o mesmo com os outros que te cercam e te ajudam a viver nas lutas de cada dia? A justiça nos manda perdoar sem distinção de classes. Ela é o amor na feição do equilíbrio emocional, que funciona como terapia nos distúrbios das irritações morais. Jamais desfaças as amizades por simples contrariedades, mesmo distante um do outro. Ora por todos que te ofendem e caluniam. Isso é regra cristã que não caiu em desuso, permanecendo límpida e vibrante, desafiando tempo e espaço, para ajudar os que dormem na ignorância das leis. Nunca deveis invalidar os direitos dos outros. As tentativas do aprendizado são numerosas, a fixação do ensino é demorada, e como quem um despertar da luz do coração é como que um
despertar da luz no coração e na consciência não se faz de um dia para o outro. Se ignoras essa demora, e o teu passado? Quantos não te toleraram para que pudesses conquistar o que já granjeaste nas tuas andanças pelo mundo? Existe escala até para o amor. Vê e compara o homem das cavernas e a vida de um santo. As manifestações de amor de um e de outro são diferentes, como diferentes os estados evolutivos de cada posição espiritual. O homem alimenta o amor próprio, achando que tudo é um dever, nutre o amor de família como sendo compromisso, e com isso deixa surgir o egoísmo e o orgulho, que têm as falsas aparências da manutenção da tranquilidade e da honra. Já a vida de um místico é completamente diferente. O seu amor é universal, semelhante aos braços da luz solar, acolhendo todos com o mesmo calor. Imita a água, saciando a sede de quem a toma, sem distinção. Copia a terra que aceita quem nela pisa, do animal ao anjo. Estamos caminhando para esse comportamento do amor sem fronteiras, que se torna luz no coração de quem ama, no verdadeiro sentido da palavra amor. Não tentes quebrar teu relacionamento com as pessoas em virtude de simples distrações delas para contigo. Quantas vezes não fizeste o mesmo com os outros? Cada perdão que a tua conduta fizer figurar em sua vida é um raio de luz que acendes em favor da harmonia universal. E essa claridade te servirá nos caminhos que haverá de percorrer. Aproveite as oportunidades de desfazer incompreensões, criando entendimento por onde passares, e que a tua consciência marcará a tua vitória no reino que escolheste para viver. Quem destrói amizades está desligando fios divinos que conduzem vida para o teu próprio coração. É inegável, né? É importantíssimo que a gente consiga perceber que a gente de fato passa a existir, vamos dizer assim, quando a gente estabelece relações com outras pessoas, né? Sejam pai, mãe, filhos, avós, tios, cunhados, primos, né? Irmãos, amigos. Quando a gente começa a estabelecer, de certa maneira, eles dão respaldo às nossas vibrações, né? Então, por exemplo, por que a gente às vezes se simpatiza, né, com uma pessoa e acaba trazendo essa pessoa para a nossa amizade? Porque essa pessoa acaba tendo uma similaridade com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Então é natural que a gente se afeiçoe a ela, né? E aí naturalmente, né, ela simplesmente na atitude dela existir, ela vai reforçar em nós aquilo que a gente atraz, né? Então, assim, de certa maneira, quanto mais pessoas a gente tem em volta que pensam e agem como nós, é natural que a gente se afeiçoe a elas, né? Pessoas que nos fazem bem, pessoas que reforçam os nossos pontos de vista. Às vezes a gente se sente bem de ter aquela pessoa. Não é que, e eu não estou dizendo que essa pessoa é certa ou errada, é só o jeito dela pensar. A questão é que às vezes, né, por exemplo, se você, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Por exemplo, se você for sei lá, num presídio ou dentro de uma quadrilha, por exemplo, né, onde as pessoas estão pensando em violência, às vezes ali você tem amizade sincera. É maluco isso, né?
Então assim, não significa que você tá certo ou não, mas o fato de você se relacionar com pessoas que pensam como você coloca você no mesmo patamar, né? E isso de certa maneira acaba moldando o teu jeito de ser, porque vai reforçando aquelas crenças que você tem, as ideias que você tem, né? E isso é uma coisa. Agora, outra coisa é quando a gente começa, por exemplo, nesse relacionamento com as pessoas, a gente saber se respeitar, que isso é importantíssimo, né? Então, por exemplo, minha esposa sempre me desagrada, o meu esposo sempre me desagrada, sempre fala coisas que eu não gosto, ou eventualmente fala coisas que eu não gosto de ouvir e tal, né? Então acho que é o seguinte, sem briga, sem nada, você tem que chegar na pessoa e falar, olha, você falou isso, não é legal, não gosto, como é que a gente faz? Porque eu não quero mais ouvir isso. Porque é importante ir pontuando isso, até porque é o seguinte, para a pessoa saber que ela não pode simplesmente atropelar os seus sentimentos e passar por cima, isso não. E da mesma maneira, um amigo, um colega de trabalho, a priori a pessoa pode ficar nervosa, né? A pessoa fica irritada com você, mas depois de um tempo ela vai acabar, né? Talvez despertando e falando, não, realmente a pessoa foi educada comigo, a pessoa me falou uma coisa que ele tem alguma razão, né? Se você for uma pessoa agir de maneira respeitosa, pontual e decidida, né? A pessoa vai acabar chegando à conclusão de que às vezes você tem razão, né? E se realmente for uma pessoa que valha a pena, com certeza ela vai reconsiderar as suas atitudes de algum jeito, né? E às vezes eventualmente até se retrate com você, né? E isso tem que ser, sabe, imediato, eu acho, né? Tipo assim, né? Vou dar um outro exemplo esdrúxulo, né? Numa relação entre casais, né? Você, o relacionamento acabou o dia que ele levantou a mão, ou que ela levantou a mão pra mim. Então assim, não precisa descer a mão, né? A hora que a pessoa ela age no ímpeto de levantar a mão pra você, pode, né? Ali já acabou, ali o contrato de confiança já foi, né? Ali já foi. Então assim, da mesma maneira, uma pessoa que fala uma coisa um dia, fala outra coisa outro dia, não, falou a primeira, já tome-lhe, já, olha, o negócio não é assim não, precisamos acertar isso, porque já pensou se vira um costume, né? E a gente vê, é muito comum, as pessoas se ofendem. E aí às vezes eu fico vendo, por que tá junto, velho? As pessoas estão se ofendendo o tempo inteiro. Um diminui o outro o tempo inteiro. Um ironiza o outro o tempo inteiro. Por que estão juntos? Né? E é possível você corrigir um relacionamento olhando para essas coisas, né? Tipo, olha, isso me magoa, eu não quero ouvir mais. E vice-versa, né? E vice-versa. E é lógico que se você for brigar por isso, não vai dar certo, mas você pode muito bem, né, conduzir adequadamente para que isso não se repita mais, né? Para que as pessoas se respeitem de fato, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Ninguém é obrigado a ter uma amizade que só te dá problema, te enche o saco, te resmunga, reclama, enfim, te diminui, uma pessoa invejosa. Você não precisa ter isso na sua vida. Você pode simplesmente falar, beleza, isso eu não quero viver, eu já falei pra pessoa, a pessoa continua agindo do jeito que tá agindo, tchau, né? Isso também, de certa maneira, acredito, acaba gerando um conceito de autorresponsabilidade, né? Onde as pessoas começam a fazer assim, eu não posso fazer o que eu quero. Tem limites, os outros precisam ser respeitados, né? Não é só as minhas vontades que devem ser atendidas, mas eu preciso prestar atenção no outro, né?
do que o outro precisa, do que o outro, né, tratar minimamente bem o outro para que eu também possa ser tratado. E quando eu for destratado, eu tenha hombridade, decência, né, para falar, olha, não gostei, tá errado, isso não é legal, não foi legal e, né, precisamos resolver essa situação, né? Isso, de certa maneira, pode parecer meio encrenqueiro a priori, mas isso resolveria muita questão. É muita coisa que às vezes vão se acumulando, até que chega uma hora que alguém levanta a mão para o outro, né? Aí quando levantou a mão é porque já tem 1 milhão de coisa lá atrás que não foi corrigida, que foi deixada de lado, que deixou correr solto, que foi, né? E aí não tem mais jeito, aí é bem difícil de resolver. Tá certo? Então é isso. Vamos fazer uma prece então por nós, pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. E agradecemos humildemente a nossa experiência no dia de hoje. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, abençoem os nossos pensamentos, as nossas intenções, para que nós possamos vibrar positivamente também por aqueles que nos convidam à reflexão e nos convidam especialmente ao aperfeiçoamento das nossas más tendências. Bons amigos, ajuda-nos a ter entendimento daquilo que realmente precisamos e que nós possamos ter a tranquilidade para poder resolver as nossas dificuldades e os nossos desafios. Abençoa-nos com a prosperidade e a possibilidade da alegria e da paz, da saúde. Que nós, em nossa plenitude, possamos ser generosos com aqueles que nos ofendem. Podemos ser pacienciosos com aqueles que tentam nos irritar. Que nós possamos ser caridosos com aqueles que às vezes nem nos querem bem. Que vós, os bons espíritos, continuem conosco, insuflando em nós bons pensamentos e paz. E que nós, na medida do possível, possamos refletir esses sentimentos àqueles que, como nós, um dia precisaram da vossa atenção. Que vossos bons espíritos abençoem a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Unindo matéria e espírito. Eu sou um renunciante e ao mesmo tempo um cidadão do mundo. Mas sou um renunciante um pouco diferente, porque trabalho para unir a matéria e o espírito. Meu trabalho é ensinar as pessoas a viver espiritualmente, não somente no ashram, no monastério ou na caverna,
mas também na cidade, usando a tecnologia e a ciência para o desenvolvimento espiritual. Meu trabalho é unir tudo, mas como um renunciante, eu não me apego a nada. Se tem cadeira para sentar, eu sento. Se tem carro para andar, eu ando. Se não tem, eu sento no chão. Pego um trem ou um carro de boi. Qualquer coisa. Não importa a forma. O que importa é perceber a realidade por trás dela. Que é isso, né? Eu acho que quanto mais a gente se respeita e quanto mais a gente se protege, se cuida, mais a gente começa a perceber a realidade no entorno. E mais a gente começa a perceber o que é necessário acontecer, né? Então, é um raciocínio que a gente pode amadurecer, né? Porque quando a gente permite que outras pessoas nos descaracterizem, nos desautorizem, né? Quando a gente permite esse tipo de coisa, a gente vai perdendo noção do que é real, né? Porque a gente sempre acha que a gente porque o nosso eu está dentro da nossa cabeça, né? Do nosso cérebro, da nossa consciência, da nossa alma. Então, quando a gente começa a perder essa noção de quem a gente é, porque já tiraram tanto, já pediram tanto, já puxaram tanto, já descaracterizaram tanto, a gente começa a viver numa coisa que a gente começa a viver reagindo. Quando a gente começa a entender quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente permite, do que a gente não permite, a gente começa a ficar um pouco mais consciente. E aí qualquer coisa que fuja desse padrão de conforto pessoal, automaticamente a gente vai saber como conduzir a situação, porque você fala, não, isso aqui não tá legal pra mim, né? E aí é nessa hora que a gente começa a separar, né, o que é bom para nós do que não é bom para nós. E isso está diretamente relacionado com isso que a gente falou, né, de respeito, de amor pelo próximo, né, de amar aqueles que nos odeiam, de rezar por aqueles que nos perseguem, porque a gente sabe que a gente já falhou muitas vezes e que a gente também precisa dessa indulgência, se não de Deus, pelo menos daquele que está do nosso lado caminhando com a gente, né? Porque a gente vivendo essa experiência que é a vida, naturalmente nós estamos assistidos por Deus o tempo inteiro, né? E aí, obviamente, a gente já está autorizado, de certa maneira, a refletir esse Deus para o mundo, para as outras pessoas, na medida em que a gente compreenda Ele, na medida em que a gente consiga manifestar esse Deus. Então, para isso a gente precisa estar bem, né? Para isso a gente precisa saber até em que ponto a gente pode ir, até em que umbral a gente pode mergulhar, né? Até em que faixa vibratória a gente pode atuar. É um exemplo bem chulo, só para concluir, né? Por exemplo, antes de salvar alguém que está se afogando, você precisa saber se você sabe nadar. Porque se você não souber nadar, você vai morrer junto. Então, como saber, né? Como saber como é que você está internamente? Então, isso é muito importante. A gente primeiro precisa saber se sabe nadar naquele mar, naquele oceano, naquele lago. Senão, não mergulhe.
você pode ir para sempre. Você pode ir e não voltar mais. Tá certo? Então fica aí essa reflexão. Que nós tenhamos uma boa semana e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.